Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Fala-se muito da autoestima dos nossos filhos, que devemos elogiá-los, incentivá-los. Por outro lado, é preciso impor limites, mostrar o que é certo, o que é errado, criticar quando necessário e ensinar a lidar com as frustrações. Mas como encontrar o equilíbrio? Não dá só para elogiar, nem só criticar. A criança não pode se achar a melhor em tudo, nem a pior. Então, como fazer para valorizar quando ela faz algo correto sem cometer exageros? E é indicado recompensar? Já quando se faz alguma coisa errada, tem o jeito certo de repreender? Para o papo de hoje, convidamos a Berta Ambrosi, que tem uma filha de 3 anos e 7 meses, a Malu, e a Lídia Aratangi, psicóloga e escritora. Lídia, como encontrar um equilíbrio? Equilíbrio, como se a gente tivesse que fazer a conta de quantos elogios fez para depois equilibrar. Não é bem assim, né? O equilíbrio não está no meio. E não é bem equilíbrio que a gente precisa procurar. A gente tem que procurar o tom adequado. E tem uma coisa muito interessante. Quando a gente vai falar sim para uma criança, a gente abre o maior sorriso de sim, querida. Quando a gente vai falar não, a gente fecha a cara e fala não. A gente já está passando para a criança que o não é uma coisa ruim. Então, com o medo que a gente tem de frustrar a criança, a gente acaba não dizendo os nãos que deveria e, às vezes, exagerando num sims ou fazendo com que o não vira sim na base do deixa, vá. Mas aí isso não é legal, né? Claro que não. O não até pode virar sim na base do por que não? E a gente tem que ter uma resposta para essa pergunta. Porque as crianças precisam de não também, precisam de limites, precisam passar por frustrações, né? Eu acho, para nós, o não pelo não resolve. Porque não resolvia para mim, não resolve no trabalho. Eu acho que na sociedade toda o não pelo não resolve. O que eu trabalho com a Malu é empatia. Malu, e se alguém fizesse tal coisa? Se eu me comportasse de tal maneira, como você ia se sentir? Então, ela vai lapidando sentimentos com os exemplos e se colocando sempre no lugar do outro. Mas você não deixa de repreendê-la, Não, você a gente fala sempre que tá conversa, errado. sim. A gente sempre conversa, tudo que acontece a gente conversa, mas fazendo com que ela sinta no lugar do outro. Então, se ela briga com alguma amiguinha por um brinquedo, como ela se coloca para não magoá-la? A gente sempre se preocupa em fazer o bem, em tratar bem o outro, sem dizer não, porque o não pelo não. E Lídia, isso que ela falou, quer dizer, a criança, conforme vai crescendo, já entende, né? A gente já pode realmente ter essa conversa, Olha, mas entendendo que é uma criança, né? Claro, eu vejo que você tem uma muito boa relação com a Malu, a gente está se vendo aí até o começo do programa. E a conversa é modulada pela criança. Quem tem uma boa ligação com a criança vai perceber se ela está entendendo, se a gente está passando do limite. A criança dá sinais inequívocos disso. Eu lembro de uma filha dizer para mim, com seus 4 anos, você não é minha psicóloga, você é minha mãe. E eu ainda pergunto para ela, mas mãe não tem que explicar as coisas? Às vezes eu tenho que dizer não e pronto, sem tanta explicação. Mas, de qualquer maneira, assim, conforme a criança cresce, para ela criar Claro. uma noção do que é certo e errado, né? Assim, como você falou, se não fez uma coisa legal com uma amiguinha, mas tem que também ter a repreensão, porque só de falar, às vezes a criança não entende, né? Quer dizer, tem que ter o não. Tem que ter o não, mas ela tem razão. Assim, não é uma palavra muito importante para ser banalizada. Ainda quando se diz não, não e não, dançou. Não é um só forte. E depois vem com o porquê não, sem a menor dúvida. Eu acho que quando ela faz isso, ela não está deixando a Malu fazer o que ela bem entende. Sim, mas o que eu acho que é legal é isso, é perceber que conforme a criança vai crescendo, ela já pode entender algumas coisas, né? A gente ensina valores. Desde pequenininha, a ideia é ensinar valores. E quando eu digo não, é não mesmo. Não tem negociação, porque o não, eu não uso não toda hora. Então, não é não de verdade. E essa história de elogiar, você se preocupa também de não ficar elogiando o tempo todo? Ou isso não é uma
questão para você? É que a Malu, ela tem uma questão que ela não é a melhor em tudo, né? Que bom. Ninguém é, na verdade, ninguém é, né? E nem eu. Nem eu. Então, outro dia eu quebrei um copo. E eu falei, eu quebrei um copo, e agora? Aí ela, não tem problema, mamãe, isso acontece. Oba! Então, nem ela e nem eu somos as melhores. Então, o aprendizado, ele é recíproco. Mas hoje mesmo a gente estava brincando e eu sempre falo, a Malu é a melhor filha do mundo. E a gente tem um cachorrinho de mentira, é uma imaginação da Malu. E eu falei para a Alegria, que é a cachorrinha, a Malu é a melhor filha do mundo. E a Malu falou, mamãe, não fala isso pra ela, porque pra filhinha dela, a melhor filha do mundo é dela. Gente, muito bem, Malu. Então, é isso. Ela é boa em algumas coisas, em outras ela não é, mas o que ela é mais admirada é no esforço que ela tem de ser boa como outra amiga em alguma coisa. Acontece, Lídia, É muito bom. você nota que existem pais que cometem esses exageros e, de repente, não vão ajudar o filho, né? Uma coisa é você incentivar a autoestima e outra é você extrapolar. Por Porque os pais não exemplo, querem que os filhos se frustrem, Até né? parece que a vida permite isso. E quer saber, para valorizar mesmo a autoestima da criança, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar do seu tempo para ela. Ela sabe que o que você tem de mais precioso é o tempo. E o tempo com qualidade, né? Olha, a nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. No próximo bloco tem a participação dos telespectadores. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Lídia, na hora de educar, a gente tem que levar em consideração também a personalidade da criança, porque a gente sabe que umas ficam mais sentidas que a outra, umas têm autoestima mais elevada, não estão nem aí quando são repreendidas, outras não, ficam arrasadas, né? Isso faz diferença na hora de educar? Claro que faz diferença. Eu sempre lembro daquela expressão das professoras primárias de antigamente, que agora nem primário existe mais, que dizia assim, presta atenção, menina, presta atenção. É isso que a gente tem que fazer. Presta atenção na sua criança. Ela vai modular para você por onde é que esta conversa tem que ir. E assim, quebrou? Conserta. Deixou de fazer alguma coisa? Vai lá e faz. A repreensão, o castigo, ele tem que ser reparador, dar uma chance da criança desfazer o mal feito. O castigo não é penitência, o castigo não é vingança, é parte do processo. Então, repreender uma criança tem que passar por aí. E essa coisa que a gente esquece. Eu ouço essa frase toda hora. A gente tem que aprender com os erros. Bobagem. A gente tem que aprender com os acertos. Então, esse é o caminho. Quando a criança acerta, você faz o elogio. Não a repreensão quando ela erra. E é o exemplo que mostra isso, né? Quebrar o copo foi ótimo, você quebrar o copo. Você nota, por exemplo, que faz diferença também uma coisa que eu já ouvi. Em vez de você chegar e falar para a criança, ai, que feio, ou que maldosa você, ou o que você fez não foi legal, né? O que você fez foi feio. Faz toda a diferença do que você falar para a criança, você é feia, ou você é maldosa, né? Tem toda uma carga, né? Eu penso que a gente não deve rotular a criança. A criança, ela ainda não tem maturidade para se colocar em alguma situação definitiva. Então, ela pode ter sido maldosa em alguma atitude, no que a gente considera que é maldoso, mas isso não quer dizer que ela eternamente vai ser maldosa. E uma vez que a gente rotula, ela carrega isso consigo para sempre. Eu lembro de coisas que eu ouvi na infância e que eu só consegui me desvincular quando eu tive uma filha. É verdade, eu vejo muita história assim, por exemplo, ai, meu filho é tímido, ai, ele não cumprimenta as pessoas porque ele é tímido. Ele está tímido. Aí ele fala, eu sou assume, tímido, ele assume esse papel. Eu sou tímido, então eu não vou cumprimentar, não preciso cumprimentar, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, né, Tem que ter esse cuidado. Eu sinto com a Malu que o tempo todo ela quer satisfazer as minhas expectativas. Então, se eu falar para ela que ela é uma criança bagunceira e briguenta, ela vai tender a ser bagunceira e briguenta, porque eu sou a mãe, eu sou a referência maior dela, então ela quer me valorizar. Eu evito o rótulo, nos dois sentidos. Que eu acho que tem que tomar cuidado é com comparações também, né? Chegar para a criança e falar assim, você fez isso errado, o seu amiguinho
não faz isso, seu amiguinho faz certo. O pior é que ele faz, o amiguinho faz. Eu lembro da filha da minha madrinha, que era usada sempre como grande exemplo, a Fanizinha não faz, a Fanizinha não sei o quê. E eu estava quase ficando com raiva da Fanizinha. Até que um dia nós tivemos uma conversa, eu e a Fanizinha, eu devia ter uns 8, 9 anos, para descobrir que na casa dela era a Lídia, que era ótima, a Lídia, que era o exemplo. Não faz bem isso para a criança, nem para o amiguinho. Os pais usavam essa comparação achando que funcionava, mas no fim, né, é ruim. Acaba caindo em outro tema, mas eu tenho para mim que a rivalidade de irmãos, na maioria das vezes, é por conta disso. Porque o outro irmão é sempre melhor do que aquele que está ouvindo a bronca. E os pais que têm que tomar cuidado para não colocar dessa maneira. Lídia, eu tenho aqui agora uma pergunta enviada pela telespectadora Jéssica dos Santos, de São José dos Pinhais, no Paraná. Ela diz o seguinte: meu filho tem 6 anos e é muito perfeccionista. Hoje chegou em casa aos prantos porque pela primeira vez foi chamado a atenção pela professora. Acredito que não tenha sido o tom e nem a maneira como a professora falou com ele, e sim apenas a situação. Ele é perfeccionista, se cobra muito, vive preocupado com o que vai ser esse tipo de coisas. Queria saber como posso ajudá-lo. É você ser menos perfeita, a família ser menos perfeita e realmente esperar menos perfeição. Porque ele não nasce perfeccionista. Ele aprendeu em algum momento na convivência familiar que isto era uma coisa muito boa, era valorizado fazer as coisas perfeitas. Ninguém faz as coisas perfeitas. E claro que assim não foi o que a professora disse. Foi que aquilo que a professora disse caiu dentro dele como alguma coisa que já estava lá, posta provavelmente por alguém que ele ama. Então, perfeição, quando me dizem que a pressa é inimiga da perfeição, é uma grande bobagem, não é? A pressa é inimiga da calma. A inimiga da perfeição é a condição humana. Ninguém é perfeito. Eu aconselharia a Jéssica a cometer mais erros, deixar o filho perceber que ela quebra copos, deixar o filho perceber que às vezes ela não está tão bem vestida como ela gostaria e que sujou a roupa. Alguns exemplos de imperfeição que não sejam tratados como pecados. Então, Jéssica, boa sorte aí para você, né? Quem sabe conversando ele deixa de ser tão perfeccionista, de se cobrar tanto. Eu quero agradecer a Berta por ter vindo. Pelo convite. Uma fofa, a Malu. Obrigada, Malu. Dá um beijinho. Tchau, acabou. Você gostou de brincar? Sim? Fez bastante massinha. Lídia, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Sempre um prazer estar aqui. Gosto de bater papo com as mães. Gostoso. O Momento Papo de Mãe de hoje terminou e você pode assistir a todos os programas que já foram ao ar com muita informação para você no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Momento Papo de Mãe. Até a próxima. Até. Tchau. O elogio deve sempre mirar a solidariedade e não a competição. A grande batalha que está sendo travada hoje é entre a solidariedade e a competição. Façamos com que nossos filhos sejam solidários e não competitivos.